Tá? E a Fabiola Rodrigues Oliveira, ela é da RDA Consultoria Humana. Hoje está em Santo André, mas tem atendimento em território nacional. A Fabiola é administradora, ela está há 9 anos no negócio, ela tem uma carreira corporativa em empresas com a CTBC, a Ambev e a Valeo. Não é pouca coisa não, hein, pessoal? A Fabi é solteira, ela tem 3 filhos que vira e mexe participam da reunião com a gente, a Madalena, a Betânia e a Geni. São 3 gatas de estimação. A Fabi reside em Santo André há 39 anos e ela tem como hobbies e atividades de interesse uma lista bem legal que eu vou falar, porque é muito interessante. Trilha, roça, estudar psicanálise, estudar sobre Jung, caminhar, plantas, ler o livro Mulheres que Correm com os Lobos, várias e várias e várias vezes com as amigas, tomar vinho, comer bem, mitologia grega, ir ao teatro, principalmente o Oficina, e ela está com saudade, acaba logo a pandemia, fazer teatro, música e filosofar sobre o BBB. Olha só. O maior desejo da Fabiola é encontrar a melhor versão dela a cada dia e realmente contribuir para a construção de uma sociedade mais próxima, justa e com oportunidades para todos. Algo que ninguém sabe sobre a Fabi. Quando ela era criança, a avó dela colocava ela para dormir com música do Nelson Gonçalves. O livro da adolescência foi O Mundo de Sofia e ela é da época da datilografia. Ela fez o curso com 10 anos de idade, da Barça e do Colégio Técnico junto com o ensino médio. Com 16 anos já fazia estágio na CTBC e com 17 se formou técnico em secretariado. A Fabi começou o foguetinho logo cedo. Segredo de sucesso da Fabiola: saber que não sei nada, fazer terapia há anos, buscar escapar das armadilhas, de olhar mais para fora do que para dentro e buscar um equilíbrio de troca justo com os seus clientes e parceiros de trabalho. Fabi, uma excelente apresentação, eu tenho certeza que será maravilhosa. Tá ótimo, Dani, muito grata pela apresentação. Eu vou pedir licença aqui para vocês para compartilhar a tela. Eu consigo compartilhar já, Honorato? Eu acredito que o Thiago já tenha te deixado como anfitriã. Pode compartilhar. Perfeito. Então, vocês estão vendo aqui a minha tela. Perfeito, Fabio. Perfeito. Então, vamos lá, gente. Vamos falar sobre estratégias para selecionar os melhores talentos, trazendo um pouco daquelas perguntas que eu falei na minha apresentação, né? E a primeira dor que as pessoas me falam quando elas procuram seleção é: cara, tem muita gente no mercado. A gente vê o noticiário, a gente vê que tem gente no mercado, que a gente tem um índice de desemprego. Por que é que eu não consigo contratar? E aí, eu coloquei aqui alguns fatores, né? Então, a gente hoje tem outras possibilidades de renda. Então, às vezes, a pessoa não está trabalhando como CLT, mas ela está trabalhando, né? Esses dias, um colega meu saiu da empresa para se tornar vendedor da Magalu online, porque ele está vendendo muito e está fazendo muito mais dinheiro do que na empresa que ele estava trabalhando. Tem os influencers, né? Então, quando você fala para os jovens hoje, já não é nem mais querer ser youtuber, eu quero ser tiktoker, né? Então, a gente tem um novo modelo mental dessa nova geração, a gente tem novos hábitos de consumo, então, muitas vezes o candidato não vê alinhamento com a cultura da empresa e a forma como que eles fazem a produção e decide não participar do processo seletivo. Tem questão de qualidade de vida. Eu tenho tido candidatos que estão declinando de um processo seletivo quando descobrem que não é home office, porque eles querem fazer ter assim, alinhamento com a qualidade de vida. E vice-versa também, tem as pessoas que preferem ir para a empresa todos os dias. Tem a questão da educação versus a transformação digital. Então, a transformação digital, ela acontece de uma forma tão acelerada que nem sempre a gente consegue formar pessoas no mercado porque a gente precisa, né? E aí a expectativa da empresa versus a realidade acaba sendo diferente. E por aí vai. Eu poderia aqui elencar diversos casos aqui. E aí, quem quiser depois fazer um a um, a gente fala sobre o que a empresa pode ter um pouco mais de atratividade, a gente fala sobre esse item aqui, e sobre o EVP, né, que é
construir uma esfera de valor para os funcionários. Mas a gente fala isso depois com mais tranquilidade aqui, um pedido, um chamado para 1 a 1. Bom, vamos voltar aqui. Então, a gente viu aqui a questão do mercado, mas aí as pessoas às vezes pensam o seguinte: poxa, entendi que eu tenho que ser atrativo, mas eu não sou uma multinacional, eu não tenho, assim, as melhores práticas de mercado, e eu sou uma empresa menor. Será que eu consigo fazer seleção, então, buscar os melhores talentos de uma forma estruturada? Porque, como diria a música, né, é impossível ser feliz sozinho. Então, a gente precisa ter uma equipe boa. Mas como é? Será que eu consigo fazer isso se eu não tenho uma estrutura? Então, eu vou responder se a pergunta se você pode, né? A resposta é pode, você pode ter uma estrutura, como tem uma frase do Jorge Paulo Lemann, né? Sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno, e aqui eu trago algumas dicas para vocês. Então, assim, coloque a cultura da tua empresa no papel. Missão, visão, valores, por aí vai. Toda empresa tem um jeito de ser. Toda empresa tem uma cultura. Mesmo que seja uma empresa de 1 pessoa, de 2 pessoas, de 3 pessoas, de 20 pessoas, de 1000 pessoas, essa empresa tem um jeito de ser. E isso tem que ser compartilhado para as pessoas decidirem se elas querem participar disso ou não. Tem o gato louco, né, lá na Alice, que ele sempre fala: para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. E é exatamente isso, né? Então, se a gente não está informando e se a gente não tem as informações corretas para o candidato, ele não tem como avaliar se ele quer ou não trabalhar nesse local. Importantíssimo. A empresa está escolhendo uma pessoa para trabalhar, e essa pessoa está escolhendo uma empresa também. É uma troca, né? Então, essas informações precisam estar bem estruturadas. Uma outra coisa, a gente tem que ter descrição de cargo, né? Falando de pensando assim, qual que é a principal dor de uma pessoa que eu preciso para me ajudar na empresa hoje? E a descrição detalhada, a descrição raiz, minha gente, sabe? Não é falar, eu quero um analista contábil, porque a gente sabe o que um analista contábil faz. Não, na tua empresa, o que ele faz? Como que é? Tem que ter riquezas de detalhes. De novo, se eu não informo o que eu quero, como é que eu vou conseguir encontrar alguém? Né? Não tem sinergia. E essa pessoa, ela também tem que ter as competências tanto técnicas quanto comportamentais para uma função, e isso tem que estar escrito. Então, tudo começa por aqui e independe do tamanho da empresa. Qualquer empresa pode sentar para fazer isso daqui. Bom, então, a gente viu que isso é possível, mas e aí o como? Vamos entrar no como? Então, como que a gente estrutura um processo seletivo? Então, eu tenho aqui algumas dicas. Já falei da definição do perfil, aqui para a gente dar match, tem que saber o que está procurando, então isso aqui eu já falei. Tem a questão da divulgação, e aí a gente tem aqui o Felipe, que pode falar muito melhor do que eu, mas cada vaga é uma vaga, a gente tem hoje diversas ferramentas para isso, e isso precisa estar estruturado, e depois a gente entra aqui mais no passo a passo. Então, vamos pensar aqui no passo a passo. A gente tem a questão do ambiente, de estar no ambiente digital, porque eu fico imaginando, gente, pensou uma pessoa abre uma vaga e ela tem lá 50 interessados, ela recebe um e-mail com 50 currículos e fica lendo e-mail por e-mail? Ou você não vai fazer nada no seu dia, ou você não vai conseguir pegar as informações com riqueza de detalhe, porque é humanamente impossível. Eu trabalho com seleção, depois que eu li 10, eu já estou confundindo uma pessoa com a outra. Então, a gente precisa trabalhar com dados, trabalhar com os algoritmos e ter isso num ambiente digital, tá? Uma outra coisa que eu quero também falar, tem diversos pontos, mas eu vou chamar a atenção para alguns, tá? Análise de dados para tomada de decisão. Para a gente fazer gestão, a gente tem que analisar dados, e não é diferente na hora de fazer contratação, tá? Então, eu vou dar aqui um exemplo. Tem uma vaga, isso é muito comum acontecer. Eu tive 3 finalistas, mas para esses 3 finalistas foram 150 inscritos, aí tinham lá umas 70 que foram fora do perfil, e aí você tem as pessoas que saem do processo por pretensão salarial, porque desiste, porque é reprovado nos testes, porque é reprovado na entrevista. Então, a gente precisa analisar esses dados até para mudar a rota. Poxa, abriu uma vaga, não tem nenhum candidato. Peraí, será que o salário que eu estou oferecendo está compatível? Será que os testes que eu estou aplicando estão de acordo com a vaga? Então, tudo isso é análise de dados. E, para isso, a gente precisa ter uma estrutura digital para a gente conseguir ter essas informações e, a partir disso, fazer um recrutamento pensando de um modo estratégico,
tá? Quero também chamar atenção aqui para o relatório dos candidatos, então é muito importante, antes da entrevista, ler todas as informações dos candidatos, para além do currículo, então, resultados de testes, o resultado do perfil comportamental, etc., porque a hora da entrevista, gente, não é uma hora para você entrar nesse tipo de detalhe. A hora da entrevista é a hora de validar algumas informações que já foram colhidas antes. Gente, eu faço terapia há anos, eu não sei quem eu sou. Vocês acham que numa hora, a gente, de conversa com o candidato, a gente vai descobrir quem o candidato é? Então, nem com todas essas estratégias a gente diminui a probabilidade de erro, mas não é numa conversa de 1 hora, de 20 minutos, de 30 minutos, que você vai conhecer o candidato. Você precisa ter uma análise prévia, tá? Então, eu chamo muita atenção para isso, porque muita gente acha que processo seletivo é currículo e entrevista. Opa, não é bem por aí, tá bom? E aí a gente tem as entrevistas breves, as entrevistas completas com ajuda de psicólogos, etc. Tudo isso ajuda numa estrutura de recrutamento e seleção, e fica aí, hashtag a dica para quando vocês forem contratar. Bom, voltando aqui um pouquinho, vamos trazer alguns cases de sucesso para entender. Será que isso que a Fabi está falando funciona? Será que isso é, como diria as blogueiras, real oficial? Né? Será que dá certo se eu aplicar isso na minha empresa? Super dá. Então, mesmo sendo no ambiente digital, mesmo sendo um processo online, eu trago aqui para vocês alguns depoimentos, né? Então, tem um candidato aqui que falou que ele é muito grato pelo respeito que foi produzido o processo seletivo, tal. O respeito e profissionalismo. Então, a gente, mesmo no ambiente digital, consegue criar a jornada do candidato para que cada momento do processo seletivo seja uma boa experiência. Tem aqui um depoimento de um rapaz que ele falou, sabe, você mudou minha vida. Achei um exagero, né? Mas eu acho que foi o calor do momento, a emoção. Mas tudo isso é para evidenciar que é possível você ter um processo seletivo estruturado e que isso fala da marca da sua empresa, mesmo que você não contrate a pessoa. Isso está falando do seu profissionalismo. É a primeira coisa que uma pessoa que vai entrar na tua empresa vai perceber sobre você. E o mercado também está vendo isso, tá? Falando um pouquinho aqui, para o Benin especificamente, sobre esfera de contato. Então, quais são as empresas que são interessantes para a RDA? Empresas de médio porte, mas que pensam grande, né? Então, assim, eu quero ter estrutura, eu não quero receber currículo para fazer processo seletivo, eu quero estrutura, eu quero análise de candidatos. Esse é um público-alvo. Empresas com demandas recorrentes, consultorias de RH, empresas de headhunter, clínicas, hospitais. Hoje a gente tem empresas de headhunter, por exemplo, que contrata a RDA só para ela fazer a análise final. A gente entrega todo o material para eles fecharem o processo seletivo com os executivos, por exemplo. E, para finalizar, falando aqui um pouquinho sobre nós, né? Então, a RDA foi constituída em 2012, sob o pilar principal do relacionamento humano, que é o amor. Então, nosso objetivo sempre foi conectar pessoas, organizações e seus propósitos através das melhores práticas nos processos seletivos, utilizando o máximo da tecnologia para que o nosso tempo seja dedicado para cuidar de gente, o que realmente importa, né? E aí, é muito legal hoje verificar, desde 2012, que a nossa essência permanece fiel aqui, e que a gente continua tratando as pessoas com respeito, lembrando de todos que vieram antes de nós e das pessoas que ainda vão vir, né? Obter equilíbrio entre família, amor, amigos, espiritualidade, trabalho, saúde financeira, etc., são grandes desafios da atualidade. E esse é um desafio que nos pertence também. E que bom que agora a gente caminha junto, que os nossos caminhos se cruzaram. Aqui tem um QR Code para quem quiser navegar no site da RDA, ver as redes sociais, etc. E é isso, esse era o recado para a gente aqui. Então, contratem e sempre contratem bem. É isso, gente.